Mas a gente abre o programa de hoje, claro que a gente tem que falar de um assunto que tem sido comentado. A gente está vivendo um momento de Copa, né? Um momento de competição, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos atletas e até de coisas bem pontuais que podem ocorrer quando a gente se depara com uma competição como essa, grandiosa, né? Como uma Copa. Antes da gente começar e apresentar quem estará aqui comigo para falar de câimbras, para falar de lesões, né, dos atletas e uma série de outros assuntos que vocês vão querer saber também, eu vou ler uma nota para vocês. No primeiro jogo do Brasil, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo após uma dividida com outro jogador. O atleta foi afastado dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo e segue em tratamento intensivo. Em reunião com a imprensa nesta terça, a comissão da seleção se diz confiante na recuperação do jogador. E aí, antes de apresentar meu convidado que está ao vivo, a gente vai ouvir as palavras do Dr. Roberto Ranzini, que é ortopedista, sobre esse caso do Neymar. Olha lá. Olá, boa tarde a todos os espectadores e a Carol Minhoto pelo convite. Eu sou Roberto Ranzini, ortopedista, médico do esporte. Vou falar um pouco sobre a lesão do nosso Neymar, que sofreu um entorse do tornozelo com ruptura ligamentar parcial e uma contusão óssea. É uma lesão muito comum no futebol e, no caso do Neymar, a lesão foi grau 1, com menor gravidade. Nesses casos, ocorre uma ruptura parcial dos ligamentos. Estes são estruturas que unem os ossos nas articulações do corpo. Toda lesão ligamentar ela deve ser adequadamente tratada para não produzir sequelas e, dentre as mais comuns, a instabilidade, que leva a entorse de repetição e até provocando um desgaste precoce da articulação. Quando uma lesão como essa acontece com um atleta profissional e de alto desempenho como Neymar, o tratamento deve ser instituído o mais rápido possível, com compressas de gelo e compressão intermitente para se evitar uma inflamação muito exuberante. Os exames de imagem, como a ressonância magnética, são obrigatórios para se determinar a exata extensão da lesão e prescrição do tratamento mais adequado, sendo que os atletas mais jovens e que têm uma condição física bem acima da média também têm uma capacidade de recuperação mais rápida. Com avaliações diárias, pode-se avançar rapidamente da fase inicial para controle da dor até a fase final, com fortalecimento e ganho de propriocepção, que nada mais é do que um mecanismo de defesa que evita novos entorses e promove o correto posicionamento da articulação durante a prática esportiva. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, doutor. Eu vou deixar aqui o contato para quem quiser saber mais, @ranzini.ortopedia, para quem quiser entrar em contato com o doutor. E já a gente fala mais essa questão do Neymar, né, de como tudo está acontecendo, se ele volta, quando ele volta, daqui a pouquinho. Quem está aqui comigo ao vivo é ele, que é referência na área, o fisioterapeuta Cadu Ramos. Bem-vindo, meu Olá, querido. Carol. Muito prazer te receber. Você tinha que estar aqui nesse momento, né? Ele que cuida de lesões de atletas há tantos anos, atletas famosos, inclusive de futebol, sim, né? E lá na página dele vocês podem acompanhar um pouco. Claro que ele tinha que estar nesse momento. E a gente vai falar de câimbras. Antes de começarmos, eu vou ler também uma nota para vocês entenderem o porquê que a gente quis juntar todos os assuntos, né? Até para que a gente informe o público de uma maneira completa. Então, olha, a cãibra, gente, ela é muito frequente em atividades esportivas com um período prolongado. É a principal causa para interrupção de partidas de futebol. 90% dos jogadores de futebol apresentam cãibras em algum momento da carreira. Não é diferente na Copa do Mundo. Richarlison roubou a cena com um lindo gol de voleio, mas no final da partida precisou ser substituído por causa das cãibras. E é por isso que temos hoje Cadu Ramos junto com a gente, para a gente, né, iniciar então o nosso assunto falando de cãibras, e depois ele vai falar um pouquinho da questão do Neymar, que eu quero te ouvir, é claro. Muito bem. Vamos lá, Cadu, vamos entender por que essas cãibras então acontecem, né? O que na verdade são as cãibras, vamos começar por aí, para a gente entender que atividades, né, quando a gente fala uma atividade prolongada,
de quais atividades também a gente está falando, se é só o futebol ou se existem aí, né, relatos em outras atividades também, vôlei, enfim, corrida, maratonas, e aí a gente vai seguir, né, para entender. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Cãibra é algo assim que pega na vida de todo mundo, em todas as idades, principalmente dos atletas. E a cãibra, o que é a cãibra? É a contração involuntária do músculo, ponto. E por que ela acontece? Por principais 3 fatores, que é o excesso de atividade física, um nível muito alto, estresse na musculatura, a falta de atividade física, quer dizer, aquela senhora que está em casa parada, deita à noite, tem a cãibra, e falta de nutriente. Então, esses 3 fatores que podem se juntar ao mesmo tempo é o que leva à cãibra. Por isso que a gente vê os atletas no final, normalmente é no final da partida, que eles acabam caindo com dor na perna ou com alguma cãibra, tal, porque o músculo já está num limite muito alto de estresse, provavelmente, às vezes, uma desidratação num dia muito quente, e aí ele acaba vindo sofrer uma cãibra. A cãibra, ela é momentânea, porém ela pode trazer muitas lesões em nível celular, porque machuca. Muitas pessoas têm cãibras prolongadas, às vezes, no dia seguinte está lá no ponto da cãibra aquela dor. Pode ser que ela nem volte mais, mas fica dolorido por alguns dias até o músculo se recuperar totalmente da condição. As condições mais lesivas do atleta com relação à cãibra é realmente no final da partida, não está relacionado a um atleta que está muito preparado ou que não está preparado fisicamente, porque nos jogadores, como você falou, eu conheci muitos jogadores, eu trato de perto, acompanho muito a condição muscular deles e não está relacionado a quem está muito forte ou está com a condição menos favorável para aquela partida, e sim pela condição do atleta, em nível de estresse, muitas vezes excessivo, que acaba a musculatura sobrecarregando. Às vezes um movimento com um alongamento maior num passe que ele faz ou numa defesa que ele faz, acaba causando uma cãibra, que é a contração involuntária do mundo. A gente não tem controle sobre isso. Ela pode aparecer em várias... E em qualquer parte, né? Então, assim, tem gente que já teve cãibra no abdômen. No abdômen, é muito comum nas academias, fazendo lá o abdominal, o músculo entrar em espasmo e tracionar. E você tem que se esticar, que na maioria das vezes é simples, né? Para qualquer pessoa, a cãibra, você tem que alongar bastante, deixar o músculo quietinho, relaxado, e aí o músculo volta ao funcionamento normal, sem problema algum. Agora, pensando numa questão até dos atletas, é claro que a gente vai trazer para o nosso universo quando a gente tem cãibras em casa, quando a gente está numa situação. Daqui a pouquinho a gente tem, né, uma modelo que vai representar alguns exercícios aqui. Mas pensando na questão do atleta, o que deve ser feito? Então, assim, ele tem que sair da partida e ele não pode voltar, porque se continuar com o estímulo, a cãibra vai voltar, Cadu? A cãibra pode voltar na partida. A gente via até muito Maradona, esses atletas que não saíam por nada do campo. E sim, até o momento assim, de uma final, nos pênaltis, ele está ali com cãibra, levantar e bater o pênalti. Entendi. Então, assim, é uma situação que, se ela está em espasmo ali, você não consegue fazer nada. Mas tirou o espasmo, você consegue fazer e voltar, até ela voltar novamente. E vai voltar. E vai voltar. O que muitas vezes o atleta é afastado da partida é para que aquela cãibra não traga uma lesão muscular, e aí sim pode trazer um estiramento, outros problemas mais graves, porque ela realmente acabou machucando a musculatura. Entendi. Por isso é tão perigoso que o atleta permaneça ali na atividade intensa, contínua, que pode deixar um problema. É o músculo avisando, olha, calma que eu não estou bem, eu preciso de ajuda, ou maneira aí que eu vou te atender, mas maneira que senão não tem condição e eu vou te machucar. É o músculo dando essa informação para o atleta, entendeu? E pode ser, então, em outras atividades também, inclusive em corridas, em maratonas, que também tem uma questão intensa, contínua. Sim, e por horas, uma maratona mesmo tem muitos casos, muitos casos, por conta da desidratação e a distância que os atletas têm para percorrer. Então tem muitos altos e baixos durante uma maratona, sabe? Uma intensidade muito alta. Então o atleta tem que ir realmente equilibrando todo o trajeto, para ele também, começou a sentir alguma coisa, ele já vai entendendo o que está acontecendo com o corpo dele, para ele ter uma certa defesa para conseguir atingir todo o percurso ou até mesmo
a partida de futebol. Tá. No caso aqui na Copa, tudo é muito intenso, sabe? A partida muitas vezes não dá tempo para o atleta reduzir o ritmo. Sim. Porque ele, na hora ele é exigido, né, um passe que dá ali, ele tem que atender. Então fica mais difícil ele continuar na partida na mesma performance. Então quando o atleta já põe a mão na coxa ali ou sente alguma coisa, o técnico já fica atento e fala, opa, esse atleta já não está legal para continuar na partida, ou ele vai continuar num ritmo muito menor, entendeu? Entendi, Então, vai render menos. Menos, exatamente. E eu não sei qual deles foi, agora eu não vou lembrar, mas que eles chegaram a uma velocidade dentro do campo absurda. E eu tenho noção porque eu corro. Então, quando eu vi o número, eu falei, meu Deus, eles chegaram a uma velocidade assim, né, de quilômetros por hora, assim, no campo, que é assim, te fica imaginando, é muito intenso e num curto período, né? Então, tem toda a questão ali do coração também, da frequência, enfim. Vamos entrar nesse ponto também já. Mas vou lá e já volto. E na volta, eu queria que você comentasse, então, a respeito da fisioterapia. Se a gente pode contar com uma fisioterapia, então, prévia, né? Para prevenção, para diminuir a chance dessas câimbras. E, claro, no pós. E isso para todo mundo, gente. Independente de atleta ou não, a gente pratica atividade física, a gente também tem que ter cuidado, né? Exatamente. Volto já para a gente continuar. Nós vamos fazer o seguinte, já o Cadu vai responder a perguntinha que eu deixei junto com a nossa modelo com os exercícios de fisioterapia. Antes, chegou essa pergunta do público. Olha lá. Você comentou aí também que um dos pilares é a questão da nutrição. Então, a Sônia perguntou, tomar potássio é bom para cãibra? Eu vou aproveitar e já a gente vai ouvir o Cadu, mas a gente vai também colocar uma sonora da Gisele Hayek, que é nutricionista. Então, ela responde aí nessa questão, né, que também é extremamente importante para as cãibras. Olha lá. Olá, boa tarde! Eu sou Gisele Hayek, nutricionista funcional, e eu vou contar para vocês que a alimentação pode evitar as crises de cãibra e que se você sofre com esse problema, grandes são as chances de você ter algumas carências nutricionais, em especial de cálcio e de magnésio, porque juntos eles atuam na contração e no relaxamento muscular. O cálcio na contração e o magnésio no relaxamento. Esses dois minerais estão presentes nas leguminosas, então no feijão, no grão de bico, na lentilha, por exemplo, nas sementes, nos grãos de cereais e nos vegetais verdes escuros. Por isso que é tão importante a gente ingerir regularmente esses alimentos, já que eles vão oferecer quantidades proporcionais de cálcio e de magnésio. No caso do magnésio, a gente tem um maior risco de deficiência se houver uma ingestão frequente de bebidas alcoólicas, diarreia crônica, uso de medicações como antiácidos, diuréticos, anticoncepcionais e até no caso de suplementação de altas doses de cálcio, porque essas são situações que podem alterar os mecanismos de absorção ou aumentar a eliminação desse mineral pelo organismo. E pessoas com ansiedade e estresse também tendem a eliminar mais magnésio e por isso precisam de atenção. No caso do cálcio, ao contrário do que muita gente pensa, as fontes de cálcio com maior absorção pelo organismo são as fontes vegetais, como as leguminosas, que eu já citei, as sementes e não os laticínios. Os laticínios podem até ter uma quantidade maior de cálcio, mas a absorção não é tão otimizada quanto nas fontes vegetais. Para se ter uma ideia, uma colher de sopa de gergelim tem quase a mesma quantidade de cálcio que um copo de leite, mas em uma forma mais fácil de ser absorvida. Uma boa notícia para quem tem algum tipo de intolerância ou é vegano, por exemplo. E muita gente acaba associando as cãibras à falta de potássio, mas ele está mais associado à fraqueza muscular do que ao surgimento de cãibras. E por incrível que pareça, a falta de sódio pode contribuir mais para esse quadro do que o potássio. Mas na população em geral, é difícil a gente ter a falta de sódio. Isso pode ocorrer em situações mais pontuais. E por fim, queria falar para vocês que a desidratação também pode ser uma das causadoras de cãibra, por isso que é tão importante a gente se hidratar adequadamente. Eu recomendo pelo menos 35 ml de água por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 60 quilos, você deve ingerir no mínimo 2,2 litros de água por dia. Muito obrigada, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E até a próxima!
Obrigada, Gil. Um beijo pra você. Tô com saudade de você. Ela arrasa, né? Informações preciosas. @GiselleHayek.nutri. GiselleHayek.nutri, pra quem quiser saber mais do trabalho. Cadu, me conta um pouco da sua experiência com essa questão nutricional, falando de sódio, potássio, enfim, do que você já, né, teve ali nas suas mãos, vendo até atletas e pessoas não atletas também, né? Eu acho que no dia a dia das pessoas, hoje muita gente voltou a fazer esporte depois da pandemia, tal, muito tempo parado. E realmente faltou essa parte nutricional. Todo mundo desesperado, sai correndo, quer fazer mil coisas. Mas realmente a parte da hidratação é muito importante, principalmente nos dias mais quentes, né? Você sai para correr aqui no Ibirapuera, 30 e tantos graus, como é que você vai... de repente já está com a câimbra que você nem percebeu. Então, realmente, a parte alimentar é muito importante. Você dar essa atenção no teu dia a dia. Café da manhã, você vai correr de manhã, ter uma alimentação adequada, ter uma hidratação também depois da corrida, beber bastante água. Acho que a água é fundamental. O músculo, 70% é água, ele precisa de água. E se isso não está adequado ao meio que ele é ativado e exerce a função, você acaba tendo realmente vários problemas, inclusive uma contratura, uma rigidez e a cãibra. Então a gente tem que tomar bastante cuidado no dia a dia. A cãibra também pode vir, como ela falou, a parte nutricional de uma pessoa mais idosa. É muito comum chegar no consultório a queixa de que, nossa, Cadu, eu tive câimbras a noite toda de pessoas mais idosas, porque ela faz pouca atividade física e muitas vezes a parte nutricional também é falha. Então tem que tomar bastante líquido, a parte da alimentação, os vegetais, minerais, tudo isso é muito importante no dia a dia de quem faz atividade ou realmente quem está em casa, ali no sofá assistindo a Copa. Porque é bem desconfortável, né, gente? É uma sensação que não é gostosa. Eu vou te pedir, Cadu, então, lá no centro a gente tem a Stephanie. Ah lá, que linda. Bem-vinda! Vou pedir para você ir até lá, então, para a gente falar dos exercícios, né? Eu vou ficar pertinho, então, Glaucia. Pra gente comentar aqui no centro. Bem-vinda, viu, Stephanie? E aí o Cadu aproveita para nos ensinar e já respondendo a minha pergunta, né? O que a gente tem que fazer antes da prática da atividade e o pós, pensando na fisioterapia. Pode se deitar, por favor. Então, a cãibra na parte das pernas, ela é muito comum na parte posterior da coxa ou da panturrilha. Então, são músculos que são ativados o tempo todo na parte da contração e do relaxamento e muitas vezes esse músculo não tem esse tempo efetivo e acaba entrando no espasmo e contrai. O que acontece? Como se ela tivesse feito uma contração da panturrilha. E aí, muitas vezes, você, ou na atividade ou deitado em casa lá no sofá, pega aquela cãibra que é insuportável, dói muito, machuca. E como que eu saio dela? Né? Então, você imediatamente tem que fazer uma contração ao contrário do que ela está exigindo. Ah, entendi. Então, muitas pessoas às vezes estão com cãibra e acabam mantendo na mesma posição ou o pé para baixo. E é o contrário, você vai tirar o músculo do espasmo e fazer um alongamento dessa região que está contraturada. Entendi. E mantenha por alguns minutos, porque às vezes você volta com o pé na posição neutra ali, a câmera ela volta novamente. Puxa o pé, puxa tudo. Volta novamente. Aí você tem que realmente trazer de novo e ficar quietinho. Tá? A melhor situação no momento da câmera é o relaxamento. Então você deixa alongado, quietinho. Quando você sentir realmente que dá para fazer os movimentos e o músculo não entrar em espasmo, aí tá ok, dificilmente pode voltar. E você pode voltar à sua atividade ou voltar ao sono profundo ali, entendeu? E o que é importante, pessoal, é hidratação, como a gente já falou, e o alongamento. Muitas vezes a gente esquece do alongamento, Carol. Então você tem que alongar bastante a parte posterior, todos os dias antes de fazer atividade física, depois da atividade, ou se você não faz atividade, mas antes de ir para o trabalho. O alongamento vai ser sempre muito importante. Esticando e bastante essa parte posterior, que é onde a câimbra acomete mais, né? E as outras musculaturas que estão relacionadas. Aqueles que puxa aqui atrás, assim, que faz assim, é bom? Isso, é ótimo, mas se você está com a câimbra na cadeia posterior aqui, se você fizer, vai aumentar a câimbra, porque você está ajudando a contrair mais o músculo. Então, sempre para esticar, abrir, para soltar a musculatura, sempre o contrário da câimbra. Muitas vezes, as pessoas têm também aqui na palma da mão, nos dedos, e aí você vai fazer exatamente o movimento oposto. É difícil você ter uma câimbra na parte superior,
tá? Porque esse músculo é o músculo da extensão. A cãibra ela vem na musculatura que contrai, que diminui o tamanho da fibra muscular. Quando faz a contração, tudo isso fica em espasmo. Entendi. Aí você faz o inverso. movimento inverso para alongar aquela musculatura, segura por alguns minutos, mantém aquela musculatura relaxada, você solta, a cãibra foi embora, a musculatura acomodou e aí tá tudo bem de novo. O que pode ficar um pouquinho dolorido, mas e aí o ideal é você tratar para que isso não aconteça novamente. Ou seja, tem alguma coisa que está errada, entendeu? Ou o excesso, ou é a falta, ou a alimentação. Então tem que estar atento a essas informações que o corpo nos dá. E abdominal? O abdômen é muito complicado. O abdômen, quando a pessoa está na eu academia, sento. pode trazer. Quando você faz essa contração, a cãibra, o músculo entra em espasmo. E aí o que eu faço? Né? Eu já tive dirigindo, cara. Nossa, é horrível. Então você apenas deita. Fica deitadinho e relaxa, faz a extensão do tronco na maior extensão que você conseguir e aí vai embora. Caso abrir, não fechar. Não mais. fechar. Se você fechar, o músculo vai contrair ainda mais. Então sempre é para fora, sempre é para as extremidades. O músculo precisa aumentar o tamanho dele entre a origem e a inserção do músculo e aí ele consegue sim relaxar e ficar calmo ali para sair da crise. Ai, que bom, gente. O músculo, a cãibra é muito dolorida. As pessoas sentem realmente muita dor. No dia seguinte pode ter realmente dores pontuais, em nível microcelular ali, a partes pequenas, realmente fica muito machucado e aí você tem que ter calma. Cadu, mas o que eu faço? Pode colocar um calor para ajudar a nutrir melhor aquela região, uma bolsa de água quente, vai nutrir melhor e todo o processo metabólico ali vai embora e tá tudo bem. É o calorzinho, então aí nesse caso é o calorzinho. Não é o gelo. Não é o gelo, é o calor. É o calor, exatamente. Só pegando o gancho então do gelo, do calor, pra gente fechar. Neymar volta, Cadu? Volta, tenho certeza que ele volta, ele é batalhador, a lesão dele não foi tão grave, graças a Deus. Então, que ele incha muito e assusta, né? Nós que somos fã dele, ele joga demais, aí você vê uma lesão assim, você fala, puxa, logo na primeira partida, uma expectativa, né, da Copa, mas ele volta com certeza, eu acho que ele tem tudo para estar em ótimas mãos lá, a equipe médica e fisioterapia, tenho certeza que volta sim. Que bom. Obrigada, viu, Cadu? Obrigado. Vou agradecer você. a Stephanie. Tem perguntinha pra gente fechar, Márcia? Ou estourei tudo que podia, que não podia? Estourei tudo, né? Vou agradecer o Cadu. Gente, Cadu é referência na área mesmo. Tem aí o método dele, que é também muito legal. Vai lá no Instagram para vocês conhecerem mais. É o @fisiocaduramos. @fisiocaduramos, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho e entram em contato com ele lá, né, no seu cantinho. Sempre muito legal. Parabéns, viu, Cadu? Obrigado, Agora Carol. sempre te ouvir quando o assunto é dessa parte de atleta e atividade física, porque a experiência conta muito, né? Então, tenham certeza. Quem quiser saber mais. Agora, eu vou agradecer a Gi. Obrigada, desculpa, a Stephanie. Obrigada, Stephanie. Ela é da Maxoma, @Maxoma_oficial. Já deu uma relaxada, né? Stephanie, assim que é bom. Obrigada, viu? Um beijo, até a próxima. Carol. Parabéns pelo trabalho. Beijo. Obrigado.